aleluia, queridos. Nós temos uma grande oportunidade nessa noite. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Obrigado, Senhor, por esse rico privilégio. Nós te louvamos, Pai. Aleluia. Oh, aleluia. Prepara o coração, queridos. Oh, aleluia. Pai querido. Oh, ramanaralava sore berababa sore que manaralava. Chorra manaralava sore que manaralava. Oh, aleluia. Que chora manaralava sore berababa. Chora manaralava. Aleluia. Oh, aleluia. Chora manaralava. Chora manaralava. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Glória, glória, glória. Aleluia. A sua presença. A sua presença, Senhor. Aleluia. Honremos a presença do Senhor. Oh, glorioso, majestoso, soberano, glorioso. Ah, torre babassore. Oh, glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Oh, glorioso. Ah, nós te adoramos. Te adoramos. Orei que baralava sore na manalava lá. Que papacassore de baralava babá. Que chora manalava. Esse lugar é teu. Esse lugar é teu. Esse lugar é teu, Senhor. Somos teus, Senhor. Somos teus. Oh, aleluia. Oh, na tua presença. Glória. Glória. Queridos, adore o Senhor.
adoramos, Senhor. Nos prostramos. Glória, glória ao nome do Senhor. Toda glória pertence ao Senhor. Oh, trono de glória, nós, aleluia, te amamos, amamos a tua presença. Oh, que nos leva, é a tua presença que nos faz chegar nos lugares altos, é a tua presença, somente a tua presença, somente a tua presença, toda honra e toda glória, toda honra e toda glória, oh, toda honra e toda glória, glória ao nome do Senhor. Oh, aleluia. Ore babassore manara la bala bala. Oh, rebassore. Quebra babassore. Oh, oh, aleluia. Níveis maiores e mais intensos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Água subindo. Água subindo. Oh, aleluia. Experiências novas. Aleluia. Eu não sei se você está aqui e você deseja isso. Eu não sei como está o teu coração. Mas eu tenho uma impressão. E essa impressão é... Sabe quando você renova um contrato? A renovação de um contrato é mais ou menos isso. Uma renovação de experiências. Experiências mais profundas, mais intensas estão disponíveis diante de nós. E todo aquele que desejar vai entrar por elas. Todo aquele que desejar. Aleluia. Oh, Ramanassure Balabalabala. Oh, Ramanassure Balabala. Rekamanassura Balabalabala. Rabababassure Manabala. Chorra Manaralaka. Oh, Babassuke Babababa. Toque Kabara Babassure Balabala. Reba Mamakoke Kondorolokosi Balababa. Onderebere Arabakassura Balabala. Koteka Kondereke Tanaralakassura Balabala. Oreba Bakonderebere Kakakosa Kombaboke Kondoroloko. Kakoke Kondereka Soralabala. Ekanos, Eva Manas, Norrebaba Soreke Manas, Kondereke Sorabala. Oh,
Chega de desejar, é hora de experimentar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O desejo, ele é bom. Ele tem o seu lugar. O desejo, ele nos prepara. O desejo, ele prepara a nossa vida, o nosso coração, para nos colocar em movimentos, para quando chegar o dia de experimentar. Aleluia. Mas o desejo, ele tem que ter um limite. O desejo, ele tem um prazo de validade. Ele tem que ter um prazo de validade. Ele precisa ter um prazo de validade. E é necessário que nós aprendamos a romper e sair do mundo e do campo do desejo e entrarmos no campo e no mundo das realizações. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu quero que você possa, e se o Senhor está compartilhando com você alguma coisa em cima de algo, você possa dizer dessa seguinte forma: chega de desejo. Amém. Você possa dizer: chega de desejo. Chegou a hora. Aleluia. Deus opera em nós o querer. É assim que está escrito. Mas Ele também opera o realizar. Chega o desejo, o querer tem um fim, tem um momento onde inicia e acaba. Aleluia. O desejo, ele não pode durar para sempre. O desejo não pode permanecer para sempre. O que eu quero dizer é o seguinte: você não pode passar a vida toda desejando. Tem alguma coisa errada. Pessoas que passam a vida toda somente dizendo: ah, Senhor, eu quero. Ah, Senhor, eu quero. Tem alguma coisa errada. Quando eu e você ficamos somente: ah, Senhor, eu quero. Ah, Senhor, eu quero. Eu desejo. E nós não vemos isso se manifestar, tem alguma coisa errada. Eu quero que você possa entender que você não pode apenas permanecer e alimentar esse desejo. Você pode se perguntar: mas o que é que eu posso fazer? Tem muita coisa que pode ser feita. Amém? Aleluia. Diga assim: o desejo tem um prazo de validade. Aleluia. Amém. Obrigado. A glória, eu acho que a gente pode começar. Acho não. Agora a gente pode. Aleluia. Queridos, o desejo, ele é bom, ele é importante, ele é fundamental, ele tem o seu lugar. Deus opera em nós o querer. Tem uma versão que diz: Deus nos leva a desejar. Então Ele nos leva a desejar, mas isso não deve durar a vida toda. Então, se existe um desejo que está durando a vida toda, ou mais do que deveria, tem alguma coisa errada. Amém? E você, o que eu quero dizer nesse momento, nesse primeiro momento, é que você tem que se levantar e dizer: Senhor, tem alguma coisa errada. Porque eu não posso ficar desse jeito a vida toda, desejando.
desejar entrar em coisas e nunca entra, desejar fazer coisas e nunca faz, desejar acontecer coisas e nunca acontece, desejar isso e nunca... Amém? Você está comigo? Você está entendendo? Desejar e nunca ver a manifestação, tem alguma coisa errada. E com certeza, como a gente sabe disso, nunca vai estar em Deus. Nós precisamos dizer: Senhor, eu não posso mais permanecer desejando. Amém? Aleluia. Ele tem um início, ele tem um trabalho, ele tem um propósito. Tiago diz que a perseverança deve ter ação completa. Então a perseverança, ela tem uma ação na nossa vida. Ela produz algo em nós, a perseverança, enquanto estamos nessa. Da mesma forma o desejo, mas não pode permanecer a vida toda. Aleluia. Amém? Aleluia. A Bíblia diz que o preguiçoso desejo nada tem. Talvez este seja o problema. Embora esteja o desejo, mas por trás existe uma indisponibilidade de agir. O preguiçoso deseja e nada tem. É assim que a palavra diz. Então o desejo, se ele estiver fundamentado, ou se ele estiver na vida de um preguiçoso, ele vai apenas desejar. E aquilo não vai passar do desejo. Porque o desejo, ele é um norte, um rumo, que muitas vezes Deus ele vai nos direcionar, ele vai nos colocar, olha, é por aqui. O desejo vai começar a caminhar com você. Mas isso não pode durar a vida toda. Amém? Oh, glória a Deus. Sabe o que é isso? A interpretação das línguas. Amém? Agora nós podemos passar, para o estudo. Glória a Deus. Aleluia. Como diz Josiane, é um bônus, né? Aleluia. Amém, queridos? Deus seja louvado. Não estava preparado para ministrar antes de tinha alguma coisa para acontecer. Era necessário. Se você foi abençoado, muito bem. Se você não foi, foi para mim. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Eu quero que você gere expectativa, amém, queridos? Porque eu sei que eu vou usar uma palavra sem nenhuma pretensão. Deus vai revolucionar a nossa vida de oração. Você crê nisso? Ou você acha que você já sabe tudo? O que deveria saber? Não, acho que não. Nós não sabemos tudo ainda. Lucas capítulo 18, versículo 1, diz assim: Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: Julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém? É uma pergunta. No versículo 8 ele diz: será que quando o Filho do Homem voltar, vai achar fé na terra? Parece uma pergunta um tanto quanto sem sentido, mas nada do que o Senhor fez, ou disse, ou perguntou, é sem sentido. Amém? Eu gostaria de nós orarmos nesse momento. Senhor, no nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Eu sei que você nos deu instruções, e essas instruções faz toda a diferença na nossa vida. Quando o Senhor esteve aqui, o Senhor disse para os discípulos que tinha ainda muita coisa que compartilhar com eles, mas naquele momento eles não poderiam, porque não tinham estrutura, Senhor, para suportar, para receber.
Pai querido, eu sei que o que nós sabemos já é algo muito bom. Mas sabemos também, Senhor, eu sei também que o que temos para conhecer ainda é muito mais. Por isso eu peço que nesses dias que estaremos aqui, Senhor, estudando e estudando, nos expondo a Sua palavra, a revelação da Sua palavra, você pode abrir os nossos olhos, você possa nos encontrar, Senhor, aonde nós estamos, e em nome de Jesus, revolucionar a nossa vida de oração. Não trazendo conhecimento, não trazendo apenas informações, mas, Pai, cremos em mudanças em nossas vidas. Cremos no derramar do Teu Espírito, Pai, onde a nossa vida de oração e a nossa vida como indivíduos, mas também como igreja, nunca mais seremos os mesmos. Pai querido, no nome de Jesus, nos abrimos ao entendimento completo da Tua vontade, Pai. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por cada noite que nós estaremos aqui nos expondo a Sua palavra. Muito obrigado no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, como eu falei, esse texto eu já venho estudando já faz um bom tempo. Eu nunca pensei necessariamente em abordar algumas coisas, não é? Não porque não tinha desejo, nunca tive uma direção clara mesmo. Mas esses dias eu me vi impelido a fazer isso, não é? Um desejo surgiu muito grande no meu coração. E em cima desse texto especificamente, porque o início diz, Jesus contou algo, uma parábola sobre um dever. E essa palavra diz, uma obrigação, dever, uma obrigação. E ele fala de uma obrigação de orar sempre e nunca esmorecer. E ele fala, nessa parábola, ele conta a história de um juiz, de uma viúva. E essa viúva vinha diante de um juiz iníquo. E eu acredito, queridos, que tudo que Jesus ele falou é de proveito para nós. A escolha dos personagens não foi à toa. Ele não disse que essa seria a viúva e um juiz, escolheu de uma forma aleatória. Não, ele escolheu, ele sabia o que estava falando. E eu acredito que existe muita riqueza para nós nessa noite, amém? Não dá para a gente falar tudo numa noite, por isso eu espero em nome de Jesus poder compartilhar, e à medida que o Espírito for nos conduzindo, amém? Eu já li, meditei, já estudei, já escrevi coisas a respeito desse texto, mas sempre coisas novas estão sendo descortinadas, amém? E o primeiro ponto que eu gostaria de falar, queridos, sobre a oração, não adianta nós termos o conhecimento da oração, não adianta muito nós termos a informação dos tipos de oração, se por trás não está um coração que sustenta esse conhecimento. Deixa eu falar algo que o Senhor falou comigo. Eu compartilhei hoje, com os irmãos que estavam no carro. Nós fomos conversar com o dono do prédio, que nós estamos. E eu vou compartilhar com os irmãos. Eu já sei que é do conhecimento de todo, mas o prédio já é nosso, amém? Já estamos com todo o aval e muito em breve nós estaremos no nosso lugar, amém? Aleluia. Mas voltando ao nosso tema, hoje nós estamos compartilhando e uma palavra, uma frase que o Senhor me falou, isso me fez pensar muito, isso me fez ponderar bastante. A seguinte frase foi dessa maneira: muitas orações são feitas com plenitude e riqueza de palavras, mas vazio de propósito, ou de intensidade, ou de coração. Não adianta eu ter uma frase bem feita na minha boca, se aquela frase não representa nada no meu coração. Do mesmo jeito as orações. Não adianta eu chegar diante do Senhor sabendo todo o rito, mas aquilo ser tão pequeno e significado para mim. Nós vamos entender melhor. Jesus ele disse certa vez para a igreja, para o povo judeu, disse que esse povo ele honrava, o povo judeu estava honrando ao Senhor apenas da boca para fora, mas o coração estava distante.
Isso significa que não adianta eu e você termos a palavra correta na nossa boca, se não temos a palavra correta no coração. Amém? Então, o que é que eu quero destacar nesse momento? Você percebe que a viúva, ela vinha diante do juiz e ela diz: julga a minha causa. Ela tinha uma causa. E eu pergunto a você, pelo que nós lutamos? Qual é a nossa causa? Qual é o nosso propósito, o nosso objetivo? Quando nós estamos diante do Senhor, o que nós temos em mente? Quando estamos orando, adorando, buscando, jejuando, o que nós temos em mente? Qual é a causa que você defende? Qual é a bandeira que você carrega? Né? Um dos nomes do Senhor no Antigo Testamento é a nossa bandeira. Se eu não me engano é Nissi, né? Jeová Nissi, ele é a nossa bandeira. Qual é a bandeira que você defende? Qual é a causa que você está, né, diante do Senhor? O motivo. E isso, queridos, é muito importante. Quando eu falo de motivo, nós podemos, eu espero necessariamente poder compartilhar de duas formas. Porque Tiago diz que muitas orações elas não são atendidas porque o objetivo e o motivo, a motivação é errada. Não é? Então existem orações que elas não são atendidas porque a intenção é errada. E eu espero que em um outro momento eu possa compartilhar isso e nós estudarmos mais sobre isso. Mas nessa noite eu não quero falar somente desse tipo de motivo. Eu quero falar de intensidade, eu quero falar sobre, sabe, você defender uma causa, você agarrar-se a algo e não soltar por nada. Sabe, eu e você precisamos lutar contra toda leviandade, ser leve com as coisas. Nós precisamos ser apaixonados e intensos. Sabe, eu e você precisamos nos agarrar e ser intensos com aquilo. E não adiantamos apenas defender alguma coisa. Eu desejo isso. Eu quero que Deus faça aquilo na minha vida. Queridos, às vezes isso é tão superficial que uma oração como essa, uma declaração como essa, não passa nem do teto. Porque é algo tão superficial para nós mesmos. Queridos, existe uma frase que diz o seguinte. Eu ouvi uma frase de uma pessoa que ela diz o seguinte. Uma pessoa comentando a respeito de um propósito. Ele diz assim: eu não dou 5 centavos para quem lucra através das ideias que defende. Amém? Então, se eu defendo as ideias, mas se o fato de eu defender essas ideias é pelo lucro que ela me dá, essas ideias não valem 5 centavos. Porque a ideia verdadeira, queridos, ela deve ser defendida com ou sem lucro. É por isso que nós vemos no início da igreja, homens e mulheres sendo presos, chicoteados, e no lugar deles falarem qualquer coisa, eles levantaram a voz e disseram assim: Senhor, nós nos alegramos porque somos dignos de sofrer por teu nome. Eram homens que defendiam uma causa, eram homens que tinham um compromisso com uma causa. E a causa, e aí onde eu quero falar num outro momento, a causa não nasceu deles. Eles estavam sendo apenas instrumentos do objeto, do propósito de Deus. Mas eles eram intensos. E eu e você precisamos entender que a leviandade, ela vai nos colocar numa condição de orarmos e colocarmos e enfim, desejarmos e nada acontecer. E não ver nada concreto, nada sendo realizado. Porque as palavras são corretas e são. Eu estou orando e colocando o nome de Jesus no lugar certo. A doutrina está correta, mas por que não funciona? Você está entendendo? Mas por que não tem resultado? Tem que ter alguma explicação, porque, sabe, o inferno ele pode operar. Mas, queridos, o inferno não é páreo. A palavra nos apresenta o nome de Jesus, que está acima de todo nome. E ao nome de Jesus se dobra todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. A palavra também diz que maior o que está em nós. Então por que muitas vezes parece que o inferno tem mais poder de produzir, né, os planos do inferno do que nós os planos de Deus?
se estamos com a doutrina certa, se estamos com, naturalmente falando, com a palavra certa, mas muitas vezes é na boca. Essa palavra correta, muitas vezes ela está apenas na nossa boca. No fundo, nós não estamos defendendo aquela causa. Nós não estamos, no fundo, totalmente tomados por aquele propósito. E isso é o que muitas vezes não é a única razão, não é o único, é claro. Estamos apenas iniciando. Mas isso, queridos, mostra, o impedimento do Senhor agir na nossa vida. Amém? Ela disse, eu tenho uma causa, eu tenho a minha causa. A palavra diz que nós devemos ser intensos com o Senhor. A Bíblia diz que, abre Romanos, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Amém? No zelo, no cuidado, não seja remisso, leviano, leve demais, seja intenso, seja fervoroso. Amém? Aleluia. E nós precisamos lutar contra toda leviandade na nossa vida. Amém? Nós precisamos entender que isso pode se tornar um grande obstáculo. É como pessoas que eu citei agora há pouco. O provérbio diz: o preguiçoso deseja e nada tem. É como muitas vezes nós estamos orando, Senhor isso, Senhor aquilo. Eu estava conversando com uma pessoa e às vezes nós somos mal acostumados a deixar tudo na teoria. Eu estava conversando com uma pessoa sobre atitude. Eu estava compartilhando isso sobre ela e eu conversando com ela a respeito de algumas coisas. E eu dizendo o seguinte: olha, não adianta você ficar a vida toda, Senhor, visita os hospitais, vá você. Senhor, salva os perdidos que passam ali, vá, pega um folheto e vai evangelizar, mas não fique só na teoria. Porque às vezes nós ficamos muito nessa questão superficial. Senhor, me usa, mas não sai de casa. Na oportunidade que tem de fazer alguma coisa, não posso, não tenho condição, não sei. É cheio de coisa. Então, no fundo, isso somente revela o seguinte: algo superficial. O desejo é muito superficial. A vontade, o propósito é muito superficial. E o que cabe a nós é permitir que isso se torne a base, para que nós possamos, se possível for, morrer por uma causa. Amém? Morrer por uma causa, morrer, ou dar a nossa vida. Quando eu falo morrer, não estou falando apenas de morrer deste mundo, mas você substituir, queridos, tudo por causa daquilo. Nada vai entrar na frente, porque você tem um propósito. Amém? Aleluia. Aqui ele diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Toda leviandade, queridos, isso serve para qualquer coisa. Tudo aquilo que nós tratamos com leviandade, nós perdemos. Amém? Provérbio diz uma coisa mais ou menos assim: pela frouxidão das mãos, a goteira fica, não para, e o teto cai. Você está entendendo? Pela frouxidão das mãos, o teto desaba.
Você sabe o que significa isso? Isso diz alguma coisa para você? Pela frouxidão das mãos, ou seja, muitas vezes pela forma que nós tratamos as coisas de forma tão leve, tão superficial, nada dá certo. E muitas vezes piora e prejudica. Isso vale para tudo, inclusive para a oração. Senhor, eu quero te conhecer mais. Como assim? Você quer que nos sonhos, Deus venha nos sonhos e fale tudo? Enquanto você dorme? É isso? Não temos muitas vezes a disposição de permanecermos diante do Senhor em oração, buscando, desejando, gerando, verdadeiramente buscando. E como assim eu quero conhecer mais? Isso é muito vago. Você está comigo? Amém. Aleluia. Porque, queridos, se nós não soubermos ser intensos, nós não veremos o resultado. Esse é o problema. A Bíblia diz que lá em Tiago, vamos lá, Tiago capítulo, vai lá para Tiago, capítulo 5, amém? Aleluia. Desde o versículo 13, Tiago ele começa a falar sobre oração. Está alguém entre vós sofrendo? Faça o quê? Oração. Está alguém sofrendo? Faça oração. Tem alguma coisa causando sofrimento? Ele diz, ore. Apresente isso diante do Senhor. Não aceite aquilo como normal. Não se conforme com a situação. Se levante e diz, Senhor, eu creio que você pode mudar isso. Senhor, eu creio que você tem poder para mudar isso. Senhor, eu não aceito isso da maneira como está. Sabe, eu e você temos poder para mudar isso. Ele vai falar mais na frente, dizendo que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Amém. Mas antes ele diz, tem alguma coisa causando sofrimento? Existe algo na sua vida que não está bom? Ele diz, ore. Faça oração. Está alegre, cante louvores, mas ele com respeito ao sofrimento, com respeito às coisas que nos afligem, ele diz, ore. Por que orar? Porque a oração, queridos, a oração, ela é apenas um veículo que nos liga a Deus. Na verdade, nós estamos ligados, amém? É interessante a gente pontuar isso. Não tem mais como nós, eu e você, estarmos mais ligados a Deus do que estamos hoje. Mas mesmo assim ele disse que nós devemos orar. Amém. É interessante que ele diz, olha, lá em Filipenses, Paulo diz, olha, não ande ansioso por coisa alguma. Antes, faça conhecida diante de Deus. Ô gente, que conversa é essa? Fazer conhecido? Que coisa sem sentido? Como é que eu vou fazer conhecido diante de Deus? Deus conhece tudo, como é que... parece que quando Paulo ele fala dessa maneira, parece que é como se Deus não soubesse de nada e pela oração eu fosse chegar diante de Deus e dizer, olha Senhor, olha o que está acontecendo, olha Senhor isso. Fazer conhecido diante de Deus. Queridos, a oração, ela tem um propósito da seguinte forma. Deus ele conhece tudo, mas Ele não vai se envolver na nossa vida, principalmente numa causa específica, até que eu peça a Ele para orar, até que eu peça a Ele para se envolver, até que eu compartilhe com Ele, até que eu envolva Ele, até que eu coloque Ele em cena. Ele pode saber e Ele conhece tudo, sim, sim, mas Ele não vai entrar em cena até que eu abra a porta. Isso é feito pela oração. É quando eu digo, Senhor, esta situação, e eu estou compartilhando com Ele. Amém? Mas Ele diz aqui, está alguém sofrendo? Faça oração. Está alguém sofrendo? Faça oração. E Ele vai falar sobre Elias. Está alguém doente? Chama os presbíteros da igreja e tal. A oração da fé, no versículo 15, salvará o enfermo, o Senhor o levantará.
No versículo 16 diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Orou com instância para não chover sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo, e a chuva deu, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Tem uma versão que diz assim: Elias era homem, era humano e frágil. Tem uma versão que diz: Elias era homem, era humano e frágil como nós, mas orou com insistência. Amém? Queridos, aleluia. Como é que eu vou falar isso? Eu vou começar e depois a gente vai aprimorando. Queridos, o poder da oração nunca está em nós. Amém? Deus espera que eu e você possamos arder em desejos por uma causa. Todo o nosso trabalho é gerar isso. É permitir que isso cresça dentro de nós. E expressando. Às vezes a gente fica tão preocupado com as palavras certas, o emprego das palavras, o tempo certo. Às vezes a gente fica tão voltado para isso e esquece do mais importante, que é a intensidade com que aquilo representa para mim. O quanto aquilo que eu estou pedindo ou colocando diante do Senhor significa para mim. Amém? O quanto, qual é a intensidade daquilo, o quanto eu desejo, o quanto aquilo é importante. Aleluia. Aleluia. Queridos, se eu e você pudermos viver sem isso, viveremos. Mas o desejo de Deus é que nós possamos gerar e deixar que esse desejo ele cresça de tal forma que nós possamos ser consumidos por ele. E dizer: Senhor, eu não posso viver sem isso. Senhor, eu não posso mais continuar vivendo. Não tem sentido na minha vida se isso não acontecer. Senhor, se essa situação, se esse propósito, Senhor, se isso aqui não for mudado, se isso não vier mudar, não tem sentido. Você está comigo? Isso fala mais do que 1000 palavras. Você já deu um abraço em alguém e esse abraço falou mais do que 1000 palavras? Sim ou não? Já teve alguma coisa desse tipo? Porque, queridos, às vezes fica tão preocupado com as palavras, e eu não estou pregando contra isso. Mas existe algo que é maior do que as palavras, que é a intenção e o desejo e o arder do coração por aquilo que estamos falando diante do Senhor. Essa mulher, ela vinha diante de um juiz e ela não tinha nada que a amparasse. Ela só tinha uma causa. A única coisa que ela tinha era uma causa. E ela enfrentava tudo que poderia ser contrário a ela para permanecer com aquela causa. Amém? Aleluia. Oh, aleluia. Causa. Aleluia. Amém? Queridos, aí entra o outro ponto. Deus espera que nós sejamos úteis a Ele. Ele tem uma vontade aqui na terra. Você percebe que na oração do Pai Nosso, na verdade, lá em Lucas registra que os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Eles pediram para que Jesus ensinasse eles a orarem. E lá em Mateus diz assim: vós orareis assim. 2 pontos. Amém? Vós orareis assim. Ele começa a falar do Pai Nosso. O Pai Nosso é um modelo que deve
reger as nossas orações. E ele começa com Pai Nosso que está no céu. Ele começa falando com santificado seja o teu nome. Ele diz, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Depois, somente depois, ele diz, supre nossas necessidades. Antes de qualquer coisa, as orações, Deus ele tem que sempre ser o centro. Nunca nós. O problema é que muitas vezes as nossas orações sempre giram em torno de nós. O meu querer, o meu desejo, o meu sonho, a minha vontade, os meus projetos, os meus. E muitas vezes quando se fala de oração, parece que é mais ou menos o seguinte, olha, oração é uma forma, uma maneira de conseguir de Deus tudo o que você quer. E muitas vezes, queridos, sabe? Muitas vezes nós aprendemos os princípios de oração e nós pensamos da seguinte forma, agora eu vou conseguir o que eu quero. Amém? Eu sei que Deus ele deseja suprir e realizar os desejos do nosso coração, mas é Ele que vai fazer. Ele diz, busque em primeiro lugar o reino, as coisas do reino, os objetivos, os propósitos do reino, a vontade do reino, e todas as coisas serão acrescentadas, queridos. Mas eu estava compartilhando diante do Senhor a respeito de tudo isso, e dessa questão do prédio, e tudo agora, todo esse valor que nós temos que para levantar, para colocar diante dele. E eu disse para ele, Senhor, eu me recuso a chegar diante de ti para falar de algo tão pequeno e tão insignificante quanto o dinheiro. Eu não quero perder o meu tempo, perder o tempo que eu tenho diante de ti para falar disso. Eu não vou permitir que o dinheiro tome forma no meu coração que você não deu. Você sabe das minhas necessidades, eu não estou desprezando, ignorando e fazendo vista grossa para elas. Mas eu não vou gastar meu tempo falando com o Senhor, dizendo, Senhor, olha o que eu tenho para pagar. Senhor, olha o que eu tenho para fazer. Senhor, o que tu queres para mim? Senhor, qual é a tua vontade para esse dia? Qual é a tua vontade para esse dia? Senhor, qual é o teu projeto? Que eu possa cooperar, que eu possa somar, que eu possa... O que tu tens, Senhor? Amém? E nós temos muitas necessidades. Olhando naturalmente, mas graças a Deus, nós não olhamos nem andamos de forma natural. Aleluia! E eu disse para o Senhor, Senhor, eu não quero entrar naquele lugar de qualquer forma. Eu quero o melhor som. Eu quero o melhor equipamento de filmagem. Eu quero isso, eu quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo. Aleluia! Você crê junto, amor? Será que Deus ele tem poder para fazer isso? Então vamos nos ocupar com o plano dele. Deixa isso ele resolver. Porque enquanto nós estamos atentos a isso, estamos esquecendo daquilo que deveríamos fazer. Amém? Eu olho na palavra que diz, eu nunca vi na palavra essa questão financeira tomando a atenção de Jesus, por exemplo. Aleluia. Não vou dar o dinheiro, o status que o diabo quer que a gente dê. O dinheiro, ele é meu servo. Amém? Eu quero ter o meu coração bem livre dessas preocupações, para que eu possa estar conectado e ouvindo, e ainda possa parecer a maior loucura do mundo. Aleluia. Mas eu quero estar fazendo a vontade de Deus, ainda que pareça... Aleluia. Não demos o dinheiro, o status que o diabo dá.
Queridos, o dinheiro se torna muitas vezes uma moeda de troca. Muitos se vendem por causa do dinheiro. Muitos abandonam tudo, vendem os seus princípios, vendem tudo por causa do dinheiro. O dinheiro se torna uma moeda de troca. O diabo diz assim: você quer me servir, eu lhe dou isso. E cuidado para que eu e você não sejamos movidos por essa ambição, por essa ganância, por esse desejo. Amém? Aleluia. Deus, Ele tem o bom e o melhor para nós. Mas a palavra diz: peça para que a alegria seja completa. Não é isso que vai preencher a minha alegria. Vai ser uma plenitude. Vai ser bom quando nós tivermos cadeiras melhores, num ambiente maior, num espaço maior, com câmeras filmando, sabe? Será bem melhor. Mas não é isso que vai preencher. Amém? Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Elias, querido, ele orou com fervor. E a gente pode ver que chover e não chover não foi ideia de Elias. Não foi Elias que decidiu, dizer assim: rapaz, o que é que eu faço agora? Sabe o que é o seguinte? Eu vou orar para não chover. É isso que eu vou fazer. Deus, não foi isso que Elias fez. Era plano de Deus e Elias comprou a briga. Amém? E Elias deixou que aquilo crescesse de tal forma que não era mais algo indiferente, não era uma oração indiferente. Ele orou como se fosse a vontade dele. As orações e as palavras de Elias representavam um desejo intenso por algo que nem era dele. Era de Deus. Ele permitiu que a vontade de Deus tomasse tanta forma dentro dele, que ele não orava como se fosse... Às vezes o que acontece é o contrário. Tratamos as coisas das pessoas e de Deus de forma tão indiferente. Vem alguém e diz assim: olha, eu estou com uma pessoa doente, você pode orar por mim? Amém, vamos orar. Pai, obrigado, amém, oramos. Como assim? Você está comigo, queridos? Muitas vezes nós tratamos de uma forma mais humana. Não nos colocamos diante de uma situação e saber: rapaz, já imaginou a pressão, a situação que essa pessoa está passando? E muitas vezes tratamos, queridos, do mesmo jeito que tratamos das coisas das pessoas, tratamos também com as coisas de Deus. De uma forma fria, indiferente. Aleluia. Muitas vezes, eu já preguei aqui, nos aproximamos das pessoas para tirar vantagem. Amém. Os discípulos perguntaram assim, queridos, perguntaram para Jesus: Senhor, deixamos tudo para te servir, para te seguir. O que é que nós vamos ganhar com isso? Casa, carro, família, 100 vezes mais, e por vir a vida eterna. Mas se não tivesse isso, não seria suficiente? Se fosse só a vida eterna, não seria suficiente para nós defendermos uma causa? Amém? Aleluia. Não, eu faço desde que, eu faço se. Aleluia. Causa. Uma causa. Aquele que não deixa pai, não deixa mãe, não deixa isso, não deixa aquilo, por amor de mim, não é digno de mim. Foi isso que Jesus disse. Se os objetivos dele, os sonhos dele, a vontade dele, não se tornarem para nós o nosso alvo, ele disse que nós não somos dignos dele. Aquele que não abandona pai, mãe, por amor de mim e do Evangelho. Queridos, são princípios que nós precisamos rever a nossa vida. Amém? Elias era homem igual a nós. É assim que está escrito. Sujeito aos mesmos sentimentos, mas orou. O que existia na oração de Elias não eram palavras elaboradas. O que existia na oração de Elias não eram palavras corretas.
um português bem corretinho, né? Ele não falava português, mas era um coração, queridos, que ardia. É alguém que, às vezes eu já falei uma vez, eu vou finalizar com isso. Aleluia, mas enfim. Mas deixa eu falar aqui uma coisa. Às vezes nós pegamos aquela passagem que Paulo fala aos Gálatas. Ele diz para os Gálatas: Gálatas, eu sofro de novo dores de parto, até que Cristo esteja formado em vós. Eu vou falar com toda a sinceridade do meu coração, irmãos. Eu não estou negando a obra do Espírito, a ação do Espírito na vida de uma pessoa. Mas eu não creio que aquilo seja somente obra do Espírito. O Espírito vem para dar uma intensidade a algo que existe. Paulo já gerava aquelas pessoas no coração. Paulo gemia, Paulo desejava intensamente. Ele diz: olha, quem de vocês, ele diz em Romanos, que sofra, que eu também não fique despedaçado. Eu vou usar minhas palavras, amém? Quem não se escandaliza que eu não sofro com isso? Paulo, ele tinha o coração envolvido em cada obra e pessoa que ele... E ele diz em Gálatas: eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado. Aí, creio, queridos, que o Espírito ele vem sobre nós, quando nós geramos esse desejo. E intensifica isso. Amém? Então deve existir em nós um desejo genuíno. Ele diz: eu sofro dores de parto. Aleluia. Um desejo intenso. Aleluia. Deus, ele não invade pessoas. Ele não vai nos levar a coisas e a lugares sem que nós queiramos. Deve existir em nós uma abertura, sim, de querer experimentar níveis maiores. Paulo fala em Coríntios, para finalizar, Paulo fala em Coríntios 14, ele diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, principalmente que profetizeis. Ele fala sobre esse procurar com zelo. Esse procurar com zelo, queridos, é arder em desejos. É um desejo intenso. Ele diz: procurai com zelo os dons espirituais. Ele diz: procurar com zelo. É você ter um desejo intenso. Uma palavra contrária a isso é ciúme. Uma palavra do lado negativo, essa palavra que Paulo usa, que é zelo, zelo. Amém? É ciúme. Jesus, ele também fala numa palavra parecida, lá em Mateus 8, se eu não estou enganado, é Mateus 8, quando um leproso chega para ele e diz: Senhor, se tu queres, tu pode me tornar limpo. E Jesus diz: eu quero, seja limpo. Aquela palavra que Jesus diz não é um desejo superficial, é um prazer. Jesus estava dizendo o seguinte: eu me realizo em fazer isso. Eu tenho prazer, eu não somente quero, eu me completo em fazer isso. Quando o leproso chega para Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres, ele usa essa palavra. E Jesus rebate ou responde com a mesma palavra, diz: eu quero, seja limpo. Mas essa palavra, o significado, às vezes a gente olha e vê só quero. Mas essa palavra é uma intensidade de desejo. Amém? Uma tradução melhor seria: eu me realizo nisso. Amém? Eu tenho tanto desejo que quando eu faço isso, eu sou completo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. É por isso que muitas vezes, queridos, nós temos a doutrina certa na boca. Nós temos isso, mas o coração está distante. E eu e você precisamos alinhar o coração. Precisamos separar prioridades. Muitas vezes nossa vida está cheia de coisas que não devem estar. Eu já parei de ministrar, já estou finalizando. Muitas vezes nossa vida está cheia de coisas. Temos colocado prioridades na frente daquilo que... O Senhor tem muitas vezes colocado uma semente, uma sementinha. A gente tem sufocado tanto essa sementinha que não tem permitido ela crescer. Amém? E tudo que o Senhor quer é que nós
possamos dar espaço para essa semente crescer. Isso aqui fica para lá, isso aqui é prioridade. Isso aqui é prioridade. Deixe crescer. Deixe crescer, vamos deixar crescer. Oh, aleluia. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. Porque, querido, se eu e você não fizermos isso, a palavra fala em Hebreus 12, que devemos correr a carreira, mas devemos nos livrar dos pesos e dos embaraços. Nós nos livramos. Nós que fazemos a seleção. Isso aqui é importante, mas fica aí. Você fica aí. Depois eu cuido de você. Se tiver tempo, se não tiver. Porque caso contrário, nós estaremos invertendo as ordens. Aleluia. Eu sei que nós olhamos tanto. É como Jesus disse para Marta e Maria, né? Estás ocupada com muita coisa. E ou seja, essa muita coisa que Marta estava ocupada era desnecessária. Oh, aleluia. A ocupação não é produtividade. Amém? Ocupação não significa produtividade. A gente pode estar tão ocupado sem produzir nada. Ocupado com coisas secundárias, desnecessárias. Oh, aleluia. Amém? Aleluia. Amém, queridos? Oh, aleluia. Eu quero que você fique com essa palavra. A intensidade. A intensidade. Sejamos intensos. Sejamos intensos. Vamos honrar aquilo que estamos fazendo.